Olá, pessoal! Vamos falar sobre ansiedade? Bem, a ansiedade pode ser fisiológica, aquela ansiedade que você sente para te deixar mais atento, para te deixar num estado de alerta. Por exemplo, você está ansioso porque precisa resolver muitas coisas hoje e aí você fica mais focado naquilo que você tem para resolver, um desafio a mais naquele dia que você acha que vai te exigir um pouco mais. Então vem aquele estado de ansiedade, que é um estado fisiológico normal do seu organismo, para que seu cérebro possa estar ali ligado o tempo todo, atento para resolver aquilo que está lhe exigindo mais naquele momento. Essa é uma situação totalmente normal, esperada e às vezes até desejada. No caso da ansiedade sintoma, significa que você está já desenvolvendo alguma manifestação no seu organismo. Pode ser uma taquicardia, tremores, sudorese, isso decorrente de alguma situação que lhe exija mais. Por exemplo, digamos que você tem uma prova ou uma entrevista de emprego, e aí naquele momento você fica com todo aquele estado de seus órgãos fiquem todos ativos, né? Que esse estado de alerta fique ainda mais solicitado. E se isso durar por um período maior de tempo, ele já pode ser considerado um sintoma decorrente daquela situação específica que você está vivenciando. Mas quando é que a ansiedade ela pode ser considerada transtorno, né? Na verdade, existem vários tipos de transtornos de ansiedade. A gente vai dar aqui algumas classificações superficialmente, só para você ter uma noção, né? Existe a TAG, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, que ela se caracteriza por sintomas flutuantes de ansiedade. Como é que ocorre esses sintomas flutuantes? Ou seja, várias vezes ao dia você vai manifestar esses sintomas de ansiedade e esses sintomas são recorrentes. Eles estão ali presentes no seu dia a dia, todos os dias, e por um período mais prolongado de 6 meses ininterruptos, ou seja, aqueles sintomas vêm diariamente flutuantes, porque podem ser em vários períodos do seu dia, e aí vem a taquicardia, a sudorese, tremores, geralmente de extremidades, pode ter falta de ar, você pode manifestar insônia também, muita dificuldade para dormir, seu pensamento fica acelerado, você vai estar num estado de alerta por muito mais tempo, isso vai perturbar um pouco o seu dia a dia. Então vem aqueles sintomas por vários períodos do dia, geralmente todos os dias, e por esse período prolongado de 6 meses, para que possa ser considerado um transtorno. Então, logicamente que esse diagnóstico precisa ser avaliado por um profissional de saúde. A gente pode ter também a síndrome do pânico, que é um outro transtorno de ansiedade, caracterizado por esses mesmos sintomas, e eles geralmente são mais passageiros, ou seja, eles são por um curto período de tempo. Eles podem ser desencadeados por diversos fatores, ele tem uma causa inespecífica. Ele é manifestado de uma forma bem abrupta, inespecificamente. Qualquer situação pode desencadear. Ela é bem mais intensa, chegando a proporcionar sensação de morte súbita. O paciente acha que ele vai morrer naquele momento, né? Geralmente a taquicardia é muito forte, pode dar aperto no peito, e aí a falta de ar vem como aquela sensação de que ele precisa ser socorrido imediatamente, porque senão ele vai morrer. E aí normalmente essas pessoas são levadas para pronto-socorro, só que como é uma crise normalmente passageira, às vezes nem dá tempo do paciente ser socorrido. Quando ele chega no pronto atendimento, aqueles sintomas já estão ali amenizando. Naturalmente aquela crise ela vem, mas ela também vai embora de forma não muito duradoura. E também tem os transtornos obsessivos compulsivos. Esses transtornos, também considerados como um transtorno de ansiedade, eles podem se manifestar de diversas maneiras. Tanto pode ter o transtorno
obsessivo. Existem pacientes que manifestam apenas o pensamento repetitivo, o pensamento recorrente. Normalmente são pensamentos negativos, mas podem ser também pensamentos de repetição que geram alguma angústia de que ele tem que fazer aquilo de forma repetida. Os pacientes portadores de TOC, né, do transtorno obsessivo compulsivo, que manifestam só a compulsão, como pode ser aquele ritual de estar repetindo aquela mesma situação, aquele mesmo comportamento, ou seja, uma conduta repetitiva. E também tem os pacientes que vão manifestar as duas situações, né, os dois componentes do transtorno obsessivo compulsivo, que é tanto a obsessão como a compulsão, ou seja, ele tanto tem os pensamentos obsessivos, repetitivos e recorrentes, como ele também tem os rituais associados. Digamos, uma pessoa que tem mania de limpeza ou pensamentos de contaminação. Então, ela o tempo todo vai estar com aquele pensamento obsessivo de que ela não pode tocar em nada, porque senão ela vai se contaminar. E ela também desenvolve alguns rituais, normalmente associados à limpeza. Então, como ela acha que está tudo contaminado, ela nem vai tocar em nada, como ela pode também desenvolver algumas condutas de estar o tempo todo lavando a mão, ou de estar o tempo todo tomando banho. São pessoas que realmente entram num sofrimento psíquico muito intenso, porque ela mantém a crítica de que aquilo não é adequado e ela se sente exigida a controlar aquilo, só que ela não consegue. A vida dela passa a ser obedecer esse pensamento e essa compulsão. Ou seja, ela vai estar o tempo todo evitando se contaminar ou tentando controlar essa contaminação com rituais de limpeza, de estar o tempo todo lavando, limpando, tomando banho, vários atos compulsivos decorrentes desses pensamentos obsessivos. Um outro exemplo de transtorno de ansiedade seriam as fobias, que também podem se manifestar tanto de forma específica, como seria o caso de uma fobia a um bicho, né? Digamos, a uma aranha, ou a uma barata, ou a cobra, ou seja, é uma fobia especificamente daquela determinada situação. Como podem ter também a fobia social, que também é específica, decorrente de situações em que você está exposto ao público ou que algumas pessoas estão lhe observando e aí aquilo lhe provoca esses sintomas de ansiedade, lhe provoca um certo pânico, lhe trava realmente, causa um bloqueio ali para que você possa estar desenvolvendo alguma função, alguma atividade decorrente dessa exposição. A agorafobia, ela é diferente das fobias específicas, porque ela pode ser manifestada por diversas situações. Por exemplo, medo de locais fechados. Apresenta a crise de ansiedade quando você se sente acuado, né? E aí vem aquela situação, por exemplo, medo de elevador. Você entra no elevador, é um local fechado, você se sente apavorado. Ou, por exemplo, medo de altura, medo de estar num local com muitas pessoas, multidão. Ou, ao mesmo tempo, quando você está sozinho. Então, a agorafobia, ela é essas fobias que podem ser despertadas por diversas situações. Não é uma causa só, como no caso da fobia específica. Esses são alguns exemplos de transtornos de ansiedade que podem se manifestar. E aí é importante a gente pensar como evitar. O que devemos fazer para evitar que esses sintomas se manifestem. Se você já é uma pessoa naturalmente ansiosa, não desenvolveu ainda um transtorno de ansiedade, mas você se sente normalmente mais acelerado, mais ansioso para resolver as coisas, o que você deve fazer para evitar que isso se prolongue e se acentue ao ponto de chegar numa situação de transtorno mental que você precisa buscar um tratamento mais específico para isso. É importante a realização de atividades físicas. É bom evitar que você realize exercícios que vão estimular mais esse ritmo acelerado, exercícios aeróbicos ou que possa se sentir um pouco mais ansioso também ou muito estimulado. Então é importante você procurar exercícios que favoreçam a sua respiração, como por exemplo pilates, a yoga ou uma boa caminhada.
Diferente daquela caminhada que você vai com a amiga ou um colega e aí você passa o tempo todo tagarelando, ou então ali, né, mexendo no celular o tempo todo, ou seja, você não se concentra na sua caminhada, você não está trabalhando na sua respiração. Então, essa caminhada e esse exercício é importante que seja feito de forma não tão acelerada, que você possa se concentrar no ritmo da sua respiração, que você sinta realmente o ar entrando nos seus pulmões, saindo naquele mesmo ritmo, que vai trazer esse exercício dessa tranquilidade, né? De você fazer uma respiração realmente mais pausada. E também é importante você ter um lazer. Eu tenho um hobby de pular de bungee jumping, digamos, né? Um exemplo. Claro que não precisa ser algo tão radical, mas assim, qualquer coisa que vá te estimular demais, eu tenho que estar embalada todo fim de semana. Agora não está podendo. Agora em casa você fica lá assistindo suas lives, ou você tem uma preferência por músicas que vão te excitar, que vão te estimular mais. Então isso também vai te proporcionar, se for de forma demasiada, essa sua ansiedade. Então é importante que você busque esses momentos de descontração e de lazer que você tem, mas que te traz uma tranquilidade, uma real sensação de prazer, de satisfação. Não aquela coisa para você fugir das suas próprias preocupações, das suas ansiedades, né? Você está utilizando aquilo ali como uma válvula de escape, não vai funcionar muito bem, porque aquilo ali a longo prazo e em demasia, ele vai acabar acentuando ainda mais essa sua ansiedade, ao invés de estar te ajudando. Uma última dica seria viver o presente. Se você pautar o seu dia a dia, você ter uma rotina organizada, de forma que você possa viver cada momento que você planejou. Michelle, eu não consigo porque eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitas atribuições, são muitas atividades que eu desenvolvo. É casa, é trabalho, é relacionamentos, enfim. São muitas obrigações e não consigo dar conta de ir num ritmo mais lento, de respirar mais, de viver de forma mais tranquila. Mais uma vez, você precisa se concentrar no que é essencial para você. O que é mais importante, o que é que realmente você não pode delegar, que é você que tem que fazer, mas que é de fato importante para o seu bem-estar. Você não pode deixar para depois ou deixar em segundo plano. Então, você fazendo esse gerenciamento dessas prioridades, né, do que realmente é importante, do que realmente é essencial na sua vida, você vai conseguir viver ali o momento e não estar aqui fazendo alguma coisa já pensando no que você tem para fazer amanhã, no que você tem para fazer daqui a meia hora, ou que você está aqui, mas você deveria estar dando conta de alguma outra coisa, porque aí você não relaxa nunca, né? E você vai estar sempre trazendo para você esses sentimentos de culpa, de que você nunca dá conta, de que você nunca é bom o suficiente, de que você está sempre correndo atrás do prejuízo. Super importante aí você fazer essa conexão consigo mesmo e descobrir na sua essência o que é que realmente é importante, qual é o seu propósito e o que é que merece ser vivido a cada momento. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu comentário e um grande abraço.